Boa noite a todos. Tá começando mais um Seven Podcast. Não sei como é que tá a minha iluminação aqui, acho que eu vou abaixar um pouquinho, meu rosto tá muito claro. É, eu acredito que o nosso convidado já entrou aí, ó. Vou até chamar ele aqui já. Vou chamar ele antes de chamar o Sam. Tá aqui, ó. É, entrou rápido. Eu mandei mensagem, né, avisando, e o pessoal vai entrando já, tá bom? Rapaz, irmão! Ô, irmão, tá me ouvindo? Não tá ouvindo? Pera aí, eu tô ouvindo o irmão aqui, ó. É que ele tá. Acho que entrou a pessoa errada, gente. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Ai, meu Deus, como é que eu faço pra sair agora? Eu não sei mexer nisso aí. A moça, a moça não consegue sair, eu vou tirar ela já já. Pera aí. Ai, Fala, ai, ai. Fala, irmão. tudo bom, Tudo Ricardo? jóia? Tudo Tudo bem, bem? pode ser. Ô, irmão, eu Joia. coloquei, eu coloquei uma outra pessoa aqui no seu lugar. Quer ver? Ela entrou aqui, ó. Rô Campos. Rosana É Campos. a minha esposa. Aí ela falou assim: como é que eu faço para sair agora? Boa. Ai, é muita tecnologia, né, irmão? É verdade. Demais. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tô Sandro, ouvindo bem. tô te ouvindo sim, viu? Tá bom. Eu mergulhei o celular agora há pouco, lavando a louça. Ah, acontece. Você tá vendo como é que é, ô irmão? A mulher manda o cara lavar a louça, ele fica tão desesperado para lavar rápido que derruba o celular, derruba É o muita celular na emoção lavando água, cara. louça. Você acredita, irmão? É É muita Ô, verdade. emoção. E o pior é que não pode dizer não, né? Porque se disser não, não adianta. Vai ficar nessa contenda, é melhor lavar. ô, irmão, se ele falar não, ele não faz nem a live, entendeu? É verdade. Pior que eu quase não tô escutando vocês. Eu não tô ouvindo quase nada. Mas, irmão, normal. A gente casa e a gente tem que fazer tudo pela mulher mesmo, não é verdade? É É verdade. verdade. Até porque é um só, né? É uma só carne. E ela faz tudo pra gente também, né? Exatamente. É verdade. Boa. A minha iluminação aqui acho que tá muito forte. Vou diminuir um pouco, senão eu fico com o rosto muito brilhante. Ok. Ô, irmão, vamos fazer assim, se apresenta pra gente aí, fala de onde você é e pra gente começar aí, então. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu queria agradecer aos irmãos pela oportunidade de testemunhar o que passou na minha vida. E eu sou aqui de Recife, meu nome é Ricardo Lima Ferreira. Minha profissão é professor, tenho 45 anos, vou fazer 46 dia 9 agora, se Deus permitir. E Novão, é isso novão. aí. Eu acredito que é isso aí. O Rubi acabou de entrar aí na live agora. Ele tá sempre acompanhando a gente aí. Rubi, eu mandei uma notificação pra você subir. Então, se você quiser subir, tá convidado. Pra você participar com a gente aqui, pra ficar mais animado. Você é um cara muito animado. Então, se quiser subir aí, eu mandei o convite aí. O Pra Rubi é ficar o assim. crente pipoca. Ele É, só esquentou ele, ó, e vaza. porque assim, ó, do jeito que E tá pula aqui, fora. na tela fica maior aqui em cima, aqui só eu aqui sozinho. E aí não dá certo isso aí. Tinha que ser Tá o bom, tá Sandro aqui em ótimo. cima aqui, porque o Sandro é um cara mais ajeitado, mais bonito. É o rosto bonito do podcast, entendeu? Eu Ah, já não tá. sou. Obrigado pelo elogio. Você é o mais lindo. Ó, o Rubi, eu vou mandar de novo pra você, Rubi. Sobe aí, Rubi. Se quiser subir também. Se não quiser subir também, não sobe. Eu Então falei, o vamos Rubi é lá. o crente pipoca. Esquentou, ele sai pulando.
Tá vendo? Aí, ó. Olha, Tá olha ele, ó, tá no dirigindo. carro. Tá no carro. Por isso, mano. Fala aí, Rubi. E Amar. aí? Tudo bem, Rubi? Graça e paz. Ô, Bis, Paz. E vocês, como é que estão aí? se você não Bem. tivesse no carro, você poderia fazer a live com a gente. Ô, Ricardo. Beleza, Ricardo? Rapaz, meu irmão, tudo bem? Tudo Bem, jóia? graças a Deus, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá calor por aí? Aqui é 28 graus, 28 graus. Que maravilha. Que beleza, É hein? verdade. Ó, de blusa aqui, ó. Aqui não tem frente Frio. fria, não. A frente mais fria já é quente, é 28, 27. É isso mesmo. Aqui Tá deve estar uns certo, hein? 10. Cadê É. o Luke? Fugiu, foi? O Luke hoje ele não vai poder participar porque ele Tá teve lavando um outro louça. teve um outro compromisso. A mulher mandou lavar a louça também Mandou lavar a louça. Certeza. e não deu tempo de lavar. Ele falou assim: ah, e agora? Ela falou: agora você não faz live. Não lavou a louça, não faz live. Você entendeu? E lá quem manda é ela, né? Lá quem manda é Isso ela, mesmo. igual lá no Sandro lá, que quem manda também é ela também. Manda Não, mesmo. Eu que tava secando meu celular, derrubei na água. Não que aqui seja diferente, viu? Aqui também quem manda é ela, É, né? entendeu? Mas vamos lá. Boa. Vamos lá. Ô, Rubi, você vai ficar com a gente aí? Vou ficar. Então tá bom. Mas presta atenção no trânsito, hein? Não quero ver Não, tô dirigindo, Não não. quero ver. Tá de motorista Ah! particular. Ah, tá de copiloto. É outro Tá bom. departamento, entendeu? É outro departamento. A gente não. O cara, quando é sabia, né, chique, Rubi? velho. É. O cara, quando é chique, é assim mesmo. É, Vai de é copiloto. outro departamento. Então vamos lá. Ô, irmão, Vamos lá. começa aí a contar pra gente aí o seu testemunho. A gente vai tentar fazer uma live de no máximo 1 hora. Por quê? Porque senão o pessoal começa a assistir, aí chega na metade o pessoal para, entendeu? Você sabe como é que é a geração de hoje? A geração de hoje é assim, é tudo 5 minutos, eles já... Tudo ansioso. Todo tudo mundo ansioso. Entendeu? E sem contar que o Instagram também começa a bloquear, né? Depois de 1 hora. É. Tá com essa regra agora. Sim, Instagram Faz logo começa- pelo Instagram. Começa a travar, começa a fazer um monte de coisa, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Conforme você for falando, a gente tiver uma pergunta, a gente levanta a mão assim, ó. E aí ok, a gente pergunta, tá bom? ok. Então começa aí. Começa aí como foi que começou a sua vida, o que você passou aí, pra gente poder ter mais ou menos uma ideia das perguntas. Amém. Novamente, queria saudar a todos aí com a paz do Senhor, a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Ricardo. Eu vivi uma vida desregrada, né, com relação à mulher. Fui um homem muito prostituto. Eu passei por 3 casamentos, né? Agora estou no 4º. E eu comecei minha vida aos 16 anos, foi que eu conheci. Porque o mais interessante é que normalmente a gente conhece a Cristo e sai da vida, né, de transgressão. No meu caso foi o inverso. Com 16 anos, eu fui para uma igreja, eu conheci a minha primeira namorada, tive o primeiro contato com o evangelho, propriamente dito, porque eu fazia parte da igreja católica antes, né, que minha família era católica, é católica, e dentre eles tinha meu pai que sempre me levou para a igreja, eu fiz primeira comunhão lá, e com 16 anos eu conheci uma moça lá em Engenho de São Paulo, que é um bairro daqui, e ela me levou para a igreja, me convidou para a igreja evangélica, porque ela era evangélica, e ela era a minha primeira namorada. Então, o que aconteceu? Eu fui para a igreja, aí tinha lá uma campanha de 7 sextas-feiras, e eu disse, embora eu não conhecesse bem, eu disse para Deus, eu disse, ó Senhor, se isso aqui for verdade, né, se realmente isso aqui é verdade, esse voto de 7 sexta-feira, então eu só aceito aqui se o Senhor pegar e me dar um sinal. E passaram-se as sextas-feiras todas, e na 7ª sexta-feira, quem estava pregando era um amigo meu, e estudou no liceu, que era um colégio que eu estudei até a 8ª série, e ele estudava comigo na mesma sala, era amigo meu. Inclusive, ele era de família evangélica e afastado. Então, eu tive a oportunidade de encontrar ele pregando nessa igreja na 7ª sexta-feira. Aí não tive outra coisa a não ser aceitar, né? Porque quando a gente vê um sinal desse, tem que aceitar.
Mas é como aquela passagem do agricultor, ele vai jogar as sementes. Eu ainda não estava estruturado para isso. No plano de Deus ainda não era o tempo, creio eu. Porque todas as coisas só acontecem com o seu consentimento. Então, fiquei ali, mas quando eu terminei o namoro com ela, inclusive ela havia me traído com um amigo meu, aí eu disse, tá vendo, crente é tudo assim. Aí peguei e saí da igreja. Aí comecei a trabalhar, com 17 anos eu me casei novo. Meu pai havia me perguntado se eu queria realmente casar. Minha primeira experiência sexual tinha sido com uma prostituta, quando eu tinha 16 anos. E depois com minha futura esposa, né? Eu era noivo, e já com 17 anos já trabalhava num banco aqui em Pernambuco, e eu resolvi casar. E quando eu casei, eu vivi bem até os 23 anos. Eu não vivia para casa, eu não saía para beber, meu final de semana era com minha família. Nesse inteirinho eu tive 2 filhas, né? Minha esposa teve 2 filhas, e quando uma tinha 4 anos e outra tinha 2, eu comecei a trabalhar no banco, né? Como eu falei, eu já tinha em média 6 anos de banco, eu já era caixa de banco, já ganhava bem, já tinha meu carrinho, mas sem ter Jesus nada vale. Então, aí começou a vir os pratos de lentilha para mim, e a primeira vez que eu abracei, eu estava no banco, e quando eu cheguei lá, tinha uma moça, né, que trocava dinheiro comigo, aí trocamos olhares, aí eu comecei a me envolver com ela. Eu me envolvi com ela e a gente ficava saindo. Para você ter ideia, eu comecei a beber, né, e começava a sair com ela. Depois ela saiu da empresa lá, dessa que trocava dinheiro, entrou outra menina, comecei a sair com outra menina. Aí comecei a fazer faculdade à noite, aqui próximo, né? Aí, com a faculdade, eu comecei a conhecer mais mulheres. E agora, aí o que acontecia? Eu cheguei a um ponto de que eu largava na sexta-feira do trabalho, né? E ia para a faculdade, não chegava nem na sala de aula. Eu chegava e ficava no meio, porque lá tinha vários barzinhos, finais de semana tinha pagode, ou seja, tudo aquilo que o mundo oferece. E eu estava ali. Pode falar. Pode perguntar. Ô, irmão, me tira uma dúvida. O fato de você ter tido uma traição logo no começo, quando você entrou na igreja, você acha que isso aí influenciou na sua saída da igreja? Olha, eu acredito que sim, inconscientemente, né? Porque só lá na frente que a gente vai ver, eu acredito conscientemente. Por quê? Porque a gente, quando entra na igreja cristã, a gente até hoje é assim, a gente acredita que todo mundo que está ali é crente, que todo mundo está convertido, que todo mundo já tem uma experiência com Deus, e a gente vê lá na frente, com experiência com Deus, que a gente vê que não é bem assim. O evangelho, Cristo pode estar na igreja, mas você pode não estar em Cristo, mesmo estando na igreja. Então, isso eu creio que inconscientemente lá na frente me fez pensar. Com certeza. No caso, seria a pessoa ela dá o testemunho fora da igreja, né? Ou então dentro da própria igreja. A pessoa está lá dentro, mas ali dentro ela vive um papel, um personagem. Quando ela sai lá de dentro, ela é uma outra pessoa que não corresponde porque ela é dentro da igreja. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que dar o testemunho tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Sandro, você tem alguma pergunta para fazer? Sim, eu queria perguntar pro Ricardo, pro irmão Ricardo, se isso acabou se tornando um vício para você, ou foi um escape, alguma coisa assim que você usava essa sua brecha para estar eliminando alguma dor, alguma coisa assim. Eu tinha um casamento, o estranho é que eu tinha um casamento muito regrado, muito certinho. E depois eu acredito, como você falou agora, que se tornou um vício. Porque não tinha motivo para isso. Minha esposa era uma excelente esposa, não me traía, era uma esposa que cuidava do lar, era uma esposa que cuidava das filhas. Mas eu comecei a sair e muitas vezes, tanto é que muitas vezes quando eu saía, no outro dia, eu estava saindo, normalmente dormindo no motel, no outro dia de manhã eu estava acabado por dentro. Porque eu tinha feito uma traição e ia voltar para casa com que cara. Entendeu? E isso aí se tornou uma coisa corriqueira. Eu saía na sexta para a faculdade, para você ter ideia, eu saía sexta para a faculdade e dormia lá no pernoite, no motel que tinha lá perto. No sábado eu voltava para a faculdade, porque tinha umas 2 horas da tarde, quando terminava o pernoite, e pegava e já inventava de novo em um outro lugar, saía com outra mulher, e no outro dia
Eu ainda jogava futebol, sempre joguei futebol aqui, inclusive semi-profissional. Então, quando eu terminava lá, jogar nos times de bairro, e dali é que eu voltava para casa no domingo à tarde. Então, isso aí já se tornou um hábito, né? Tinha um dinheirinho, gastava, né? Haja saúde, né? Porque não tem corpo que aguente tudo isso não, né? Exatamente. E quando a gente é novo, né? Ainda é tranquilo. Mas as consequências vêm lá na frente, né? A idade cobra depois. Ô, Rubi, tem alguma pergunta para fazer para ele, Rubi? Sim, quero perguntar para o Ricardo. Nesse tempo, Ricardo, que você saía, né? Que você começou a, digamos assim, sair com outras mulheres, em algum momento você se arrependia, batia o remorso por estar tendo a sua esposa, como você falou, era uma esposa boa, que cuidava de você, cuidava do lar. Isso não te causava algum sentimento assim de, digamos, de arrependimento, de tristeza por conta disso? E por que você continuava saindo com as mulheres? Sim, porque o que acontece? Me causava um vazio no dia seguinte. Aí eu voltava para casa, minha esposa também tem essa situação. Quando eu me casei com ela, eu era noivo, a mãe dela tinha um câncer. E o pai dela já havia se suicidado, né? Então, o que acontece? Eu decidi, por isso meu pai perguntou, você vai casar tão cedo por quê? Eu decidi que queria casar, porque ela era uma boa pessoa, e a mãe dela estava com câncer também. E eu gostava muito dela, era uma excelente esposa, entendeu? O que acabou esse relacionamento foi a vida sem Cristo. A gente sabe que a vida sem Cristo que leva é esse tipo de coisa. Mas eu sentia um vazio, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, eu não tinha forças. Porque sem Jesus realmente a gente não tem força, ainda mais quando está numa vida dessa. Porque você começa a provar os prazeres do mundo, porque enquanto eu vivi 6 anos com ela, que nunca tive prazeres do mundo, era um casamento ótimo. Mas quando eu dei, como o irmão falou aqui, quando eu dei a brecha, Satanás veio com tudo. Isso se tornou um vício, e isso passou a lutar dentro de mim, porque eu sempre gostei das coisas certas, mas agora era um cara errado. E mesmo assim eu não conseguia me livrar. Porque eu durante a semana ficava me sentindo mal, eu fazia as pazes com ela, tudo bem, mas quando chegava sexta-feira, começava tudo de novo. Eu não tinha força. Acabou se tornando irmão, uma prisão, né, Ricardo? Exatamente, uma prisão. Irmão, e conta pra gente como é que foi que você voltou para a igreja? Como é que foi seu reencontro com Deus? Pronto. O meu reencontro com Deus foi já no terceiro casamento. No terceiro casamento, eu tinha passado muito mal bocados no segundo casamento, porque, para você ter ideia, com a segunda esposa, depois de me separar da mãe das minhas filhas, para você ter ideia, eu fiquei com uma moça que antes era minha amante. E ela, uma mulher que eu tirei a virgindade dela, era uma mulher que não sabia que eu era casado, e descobriu por um acaso. Foi na casa da minha mãe, descobriu onde minha mãe morava, a gente não morava tão longe, e terminou descobrindo. E depois disso, decidi ficar com ela. Aí, certa hora, o que é que acontece? É um mundo de desgraça. O cara sem Deus é uma desgraça pura. Por quê? Hora eu ficava com ela, hora eu ficava com a mãe das minhas filhas. Você fica dividido no pecado e dividido. Você perde a noção do que é certo e errado. Porque você acha que não sabe mais o que está fazendo. Seus passos é de acordo com o que a maré vem. Se vier uma mulher, você vai. Se vier outra, você vai. Se vier outra, você vai. Porque você perdeu a noção do que é certo e errado. Porque sem Cristo você só faz coisa errada. O inimigo trabalha de uma forma, e digo-se passagem, não é só o inimigo. É a gente, e a gente tem livre-arbítrio. E muitas vezes a gente culpa o inimigo de coisas que a gente faz. Então a gente fecha os olhos para a moral, que é certo, e começa com coisa errada. Então eu estava hora com outra. Então eu decidi deixar a mãe das minhas filhas, que ela entrou em depressão, foi para São Paulo aí, que eu tenho irmã que mora aí, e eu fui viver com a segunda esposa. E ainda vivi 4 a 5 anos, e depois me separei novamente, porque continuei no meu processo de traição. E com essa foi pior, porque como eu bebia, meu pai havia falecido no final de semana, e eu desempreguei, eu saí do banco. O banco que eu trabalhava, ele fechou aqui. Então, como a grana ficou mais curta, aí eu ficava em casa enclausurado, mas doido para fazer coisa errada, né? Por quê? Porque eu estava acostumado com mulher. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a entrar em site de relacionamento, começava a conhecer mulheres. Para você ter ideia,
irmã da minha segunda esposa, eu peguei dinheiro com ela emprestado para viajar para Natal, porque eu conheci uma mulher lá. E fui lá para poder ficar, ou seja, era bem de medida. Satanás, eu deixei de ilegalidade mesmo. E isso aí trouxe muito sofrimento, não só para mim, como para minha mãe. Meu pai havia falecido, meu pai era do AA, fazia 40 anos que ele não bebia, e ele me vê bebendo. Aí depois que ele morre, eu compro uma casa perto da casa da minha mãe, né, que havia saído do emprego, e quando eu vou morar com a segunda esposa, ela trabalhando em casa, eu começando a sair de relacionamento e gastando um pouco que ainda tinha da indenização com essas coisas. Então eu fui me afundando cada vez mais, a ponto, minhas filhas em São Paulo. E para você ter ideia, como é que eu ia sentir falta? Se eu não procurar nem pensar nisso, eu não parar para pensar. Você é um escravo realmente do pecado. E quando aquilo começa a entrar na sua vida, é horrível. Até que eu conheci a terceira esposa. Quando eu conheci a terceira esposa, eu vim separar da segunda. E quando eu separei da segunda, teve uma coisa de boa que aconteceu. Porque nós tínhamos tido uma briga, que minha mãe disse, eu fiquei como alcoólico. Minha mãe disse que a gente tinha trocado até tapa. Então foi o fim ali. E eu cheguei na casa da minha mãe, acordei no outro dia, eu não sabia nem onde estava. E ela disse que minha ex-mulher tinha tentado enfiar até aqui, mas não conseguiu no peito. Ou seja, livramento de Deus, né? Porque ele sabia o amanhã da minha vida. Mas eu tive que passar por isso. Chamei os vizinhos de corno. Então, aí fui para casa de minha mãe. E lá chegando, eu disse, mãe, eu nunca mais vou beber. E assim foi feito até o dia de hoje. Então, comecei a me libertar daí e começava a ver e ouvir algumas coisas. Então, quando eu conheci a terceira esposa, glória a Deus, aleluia, então, quando eu conheci, eu estava indo para um pagode, tinha vindo um jogo, já estava trabalhando novamente, e tinha uma copiadora já estava muito bem melhor de vida. Então, eu tinha ido para um pagode, eu tinha ido para um jogo, depois para o pagode. E quando eu fui para esse pagode, eu conheci ela lá. E de lá, a gente decidiu ir para uma festa, estava com os amigos meus, e depois da festa, a gente iria para um hotel. Então, o que é que acontece? Quando a gente está no meio do caminho, ela fala que é afastada do evangelho. E eu também começo a falar que essa experiência do evangelho também começou a falar em coisa de Deus. A gente foi para o motel, mas a gente começou a falar coisa de Deus. Ali já não existia, já era coisa de Deus e aquilo começou a despertar. E o mais interessante é que o pecado ele sempre deixa consequência. Eu não concluí essa faculdade. Eu parei a faculdade por causa disso. Então o pecado ele começa a deixar lá embaixo. Eu vim terminar essa faculdade, eu sou professor, mas 9 anos depois. Uma coisa que poderia ter sido iniciada 9 anos depois, eu terminar com 31 anos. Por quê? Porque o pecado deixa essas sequelas. Sem falar que eu era totalmente desacreditado, os cartões de crédito, tudo, enfim. O que eu pegava era para gastar. Então, minhas filhas passaram muita dificuldade. Por causa de mim, foi separado, tinha 3 filhas, só tenho 3 filhos no casamento. Mas eu, como era separado, eu tinha que dar pensão. E muitas vezes faltava. Ô, irmão, então essa tua terceira esposa, que é a que você tá hoje, né? Não, hoje é a quarta. A Foi antes quarta. dessa. Isso. A terceira que começou a falar com você referente ao evangelho. É isso? Isso. Não, ela começou porque ela também não tem muito entendimento. Porque tem muita gente que está na igreja e passa a adolescência toda, já era grande na igreja, passa 10, 12 anos, mas nunca procurou conhecer o evangelho. Porque você só conhece a Cristo, não conhece a palavra dele. Então, enquanto você tem, mas pelo menos tem essa semente. E eu comecei a ver. Então, no dia seguinte, no motel, no dia seguinte, eu fui para casa da minha mãe com ela. E a gente começou a conversar, eu ia para casa dela, ela ia para casa de mãe, ela dormia na casa de mãe, eu dormia lá. Sendo que eu fiquei com ela como namorada e tinha outra namorada, que eu dormia na casa dela também. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi voltar para o evangelho. E fiquei na igreja próxima à casa da minha mãe. Eu ia com ela para a igreja. Mas mesmo assim, eu fiquei 1 ano, com as duas namorando com uma e vivendo já com ela. Então, eu fiquei com 2 mulheres. E ela sabia, porque tinha dias que eu dormia fora e dormia na casa da outra. Porém, o que é que acontece? O evangelho, isso é importante. Por isso que uma mensagem que eu quero deixar, você está titubeando, você aceitou Jesus e você ainda continua fumando, você tem algum vício, continue indo para a igreja. No tempo certo, ele te liberta. Mas você precisa ouvir, você precisa continuar com a palavra. Porque é ela que liberta. Até que chegou um dia, 1 ano e meio depois, 1 ano e meio depois, que eu disse, a partir de hoje, eu não quero mais essa outra mulher, eu vou viver com você direito. E quando naquele dia que eu me... Pode falar. Ô, irmão, isso que você falou é muito importante. Tem muita gente que começa aí na igreja
e aí ele começa a fazer as coisas que ele fazia de errado, ele sai da igreja e aí ele se afasta. Isso que você falou é muito importante. A pessoa tem que seguir e perseverar ali, né? Porque mesmo errando, uma hora ela se acerta, não é verdade? Sandro, você tem alguma pergunta para fazer, não? Sim, eu tenho uma palavra para acrescentar. Eu acho que, além disso que o André falou, que é muito importante, que o irmão Ricardo também falou, a gente precisa se posicionar, porque a gente precisa ter aquela, como que se diz? A gente tem que se posicionar perante Deus e renegar o pecado. Não é somente continuar ali batalhando, ali dentro da igreja, muitas vezes esquentando o banco, dando a provisão de Deus, sendo que Ele te dá essa opção. Ele te deu o arbítrio, né? Para você ir lá e se posicionar. Então, O que você quer você dizer tem é que que você seguir a tem lei que em paralelo à graça. Você tem que estar na você tem graça. que você E tem a se escolha, né, abdicar do Sandro? pecado. E com isso Deus acaba limpando. Você tem a sua escolha, não é verdade? Então, Exatamente. assim, se você escolher mudar, você vai mudar. Agora, se você está na igreja e você quer manter o que você estava fazendo, mesmo estando dentro da igreja, vai ser difícil você mudar. Ô, Rubi, você tem alguma pergunta para fazer, Rubi? Só fazer um comentário que o Ricardo falou, né, que ele no dia seguinte ele sentia um vazio, né? E esse vazio, né, é algo natural, porque quando as pessoas fazem as coisas, né, que acham que é bom, na verdade é bom, é bom e é prazeroso, né? Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria, né? Então o pecado é Exatamente, bom. Rubi. O problema do pecado são as consequências, né? Esse vazio que fica, porque existe um vazio em cada um de nós que a gente tenta preencher com mulheres, com droga, com bebida, e isso só é preenchido com Cristo Jesus, né? Só Cristo preenche, né? Esse vazio que nós sentimos. E aí quando a gente vai Exato. preencher com outras coisas, mulheres, no dia seguinte vem realmente esse vazio, esse arrependimento, e muitas vezes a gente não consegue parar, muitas vezes, porque é como o Ricardo falou, a gente fica preso a isso, né? E aí só realmente Virar refém. Jesus para libertar. Exatamente. E não é de um dia para o outro, né? Como as pessoas às vezes igual você comentou, as pessoas desistem, saem da igreja porque não conseguem parar, mas assim, tem que entender que não é de um dia para o outro, né? Como É um processo. a própria palavra de Deus fala que é de glória em glória, isso quer dizer que é um dia após o outro, né? E o processo da conversão é dia a dia. Todos os dias nós temos que nos converter, todo dia nós temos que abrir mão de alguma coisa, né? E algo que eu acho que é uma coisa que até atrapalha muito esse processo das pessoas de conversão, de arrependimento, de mudar de vida realmente é muito às vezes o que a gente prega, que a gente imagina, né? Que o evangelho é algo romântico que vai ser de uma hora para outra. Não. O evangelho não é romântico, o evangelho é de renúncia, é de entrega, é de renúncia. É renunciar. Nós temos que cada dia renunciar a nós mesmos, né? Pegar a nossa cruz, né? E renunciar ao nosso eu. E é isso. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Ô, irmão, Perfeito. aí você ficou com essas duas moças, né? Na verdade, você estava namorando com uma e ficando com a outra. E como é que foi aí a sua... Como é que foi que você conheceu a sua esposa atual, que você voltou para a igreja? Como é que foi isso? Certo. Aí o que é que acontece? Aí quando Deus ele tocou através de ir para a igreja, porque o importante é como vocês falaram, porque Cristo liberta através da sua palavra. Então você está indo para a igreja, você está ouvindo a palavra. E é impossível você se manter na igreja, você perseverar e Deus não libertar. Eu digo porque eu sou prova viva disso. Hoje eu sou diácono da igreja, pela misericórdia de Deus, e é Glória a totalmente Deus. diferente. Por isso que o Salmo 37,5 entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará e faz. Basta confiar. Então, o que acontece? Quando eu decidi parar, aí eu morei com ela 6 anos, me casei, moramos 6 anos, e o que é que acontece?
eu fui vítima de traição, novamente. Porém, durante a época do casamento eu não soube. O que é que aconteceu? Nós convivemos juntos durante 6 anos. Nesse período, a mãe dela havia falecido e eu decidi que ela ocupasse o tempo e falei com ela para fazer uma faculdade. E ela começou a fazer uma faculdade e eu trabalhava viajando para Paraíba e voltando. Além da copiadora, eu era do seguro DPVAT, eu era auditor. Então eu passava dias na Paraíba. Então, o casamento começou a desandar depois que ela, depois de um tempo que a mãe dela morreu, ela começou a culpar indiretamente a Cristo. Porque ela era cristã e Deus permitiu, ela pediu tanto quando ela foi se operar para que Deus a poupasse a mãe dela. Mas a gente sabe que os desígnios de Deus são muitas vezes diferentes do nosso. Porque a cura para nós, mesmo que seja a morte, ela é cura. Porque você vai voltar para o Pai. Aqui a gente não é eterno. E muita gente não quer entender. Muita gente deixa Cristo também porque acredita que se Deus não fizer o que ela quer, então ela vai sair. Porque ele não é Deus de compaixão. E na verdade não é assim. Ele é um Deus misericordioso, mas os planos dele são planos dele. Ele é soberano. Aí o que aconteceu? Aí ela parou de ir para a igreja. E eu estava começando a parar de vez. E eu cheguei para ela e disse, olha, eu não vou parar, porque eu sei de onde Cristo me tirou. Porque 6 anos eu só tive uma mulher. Então eu não quero viver mais isso para mim. Então eu comecei aí ela não ia e terminou numa noite eu orando. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais a situação aqui em casa. E Deus falou para mim, separe. Eu disse, como é que é? Separe. E eu ainda titubeei, ainda separei e voltei. Passei mais uma semana com ela e depois separei de vez. Por quê? Porque Deus não é Deus de separação. Mas Deus também não é Deus de nada oculto. Então o que aconteceu? Eu digo, eu vou me separar porque eu confio na palavra do Senhor. E o mais interessante, irmãos, é que quando eu separei, os irmãos na igreja, que eu era da Assembleia de Deus na época, e eles começaram a apontar. Achar que eu tinha traído ela, que eu tinha falado alguma coisa dela. Ela começou a falar que eu havia traído ela. E eu fiquei calado. O que aconteceu? Quando foi na madrugada, eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, me responde. E na madrugada o Senhor me disse. Aliás, ele me mostrou que ela havia me traído na minha casa com um parente. Entendeu? Então, Deus mostrou em revelação. E no dia seguinte, Deus não deixa nada em oculto e confirma. Então, ela ligou para mim e perguntou se eu podia ajudar ela. Porque eu ainda ajudava financeiramente quando podia. Mas era uma época de mês de dezembro e a copiadora estava fechada. Então, eu já não estava mais viajando. Então, eu disse que não podia ajudar. Aí eu disse, olha, mas Deus revelou isso. Assim, assim. Aí ela disse, mas eu não estou falando sobre isso não. Ou seja, confirmou. Então, o mais interessante, meus irmãos, é que quando a gente está em Cristo, a gente pode passar o que for, meu irmão. Mas escolha Ele. Escolha Ele porque Ele sempre vai dar o melhor para você lá na frente. Porque o que Ele faz hoje, você só entende amanhã. Porque quando eu me separei e Deus mostrou isso aí, Ele usou uma irmã e disse, ai de ti se voltar, e disse, estou eu tirando tudo que não presta da tua vida. E realmente Ele tirou. Então eu continuei perseverando pela misericórdia dEle, mas o que acontece? Quando eu me separei, foi no mês de dezembro, ela fez uma medida protetiva contra mim, mesmo sem eu ter contato com ela. Ela disse que eu havia feito, ela disse que eu tinha feito ameaça psicológica, que eu não tinha que botar. Então, quando foi em abril que eu conheci minha esposa, né? E minha esposa é interessante, porque eu como estava morando só, eu comecei a entrar no site de cristão. Mas eu não tinha intuito de querer arrumar namorada, porque eu entendi o Deus que eu servia agora. Eu queria apenas pessoas para conversar à noite, para ficar conversando um pouquinho, para falar de Deus ou falar de qualquer coisa nesse sentido. E eu tinha decidido naquele dia não mais entrar. Eu disse, vai ser o último dia, não vou entrar mais não. E eu conheci a minha esposa, que é a Rosana, que ela também já participou. Então, quando eu conheci ela lá em São Paulo, aí Deus naquele instante me fez lembrar o seguinte, dizer para ela, você abriria mão de tudo para vir para aqui? Porque Deus havia mostrado que minha obra era aqui e havia mostrado como começaria. Para vocês terem ideia, quando Deus tem um propósito na vida da gente, mesmo quando eu estava morando com essa terceira esposa, depois de 4 anos, Deus, desde os 18 anos, ele vinha falando por amigos, time que eu jogava de futebol, que tinha evangélico. E ele dizia, vou fazer você um pastor. E várias pessoas falaram isso ao longo da vida e eu levava até na brincadeira. E o que é que Deus fez? Quando foi 1 ano antes de eu me separar dessa terceira esposa, Deus, eu fui para um culto, que o cara sempre me chamava, eu nunca tinha ido, e fui com ela.
E chegou lá, no final do culto, o pastor da igreja disse, olha, vem cá, você. Aí eu pensava até que era um amigo meu. Aí eu disse, eles, não, você. Aí ele disse, pô, eu te consagrando agora ao que Deus te prometeu lá atrás. Eu estou consagrando o que Deus prometeu. Aí eu entendi que era esse chamado. E hoje eu Glória a sou, Deus. pela misericórdia, diácono, mas eu não tenho preocupação em ser mais que isso, nem ser menos que isso. Minha preocupação é em servir a Deus. Não importa como, porque eu sei de onde ele me tirou. Então, quando ela faz essa medida protetiva, meus irmãos, eu havia casado em abril, e ela invadiu minha casa. Hoje eu moro de aluguel. Minha casa eu estou para ressarcir agora, eu vou receber agora, em nome de Jesus, de volta. Mas ela invadiu minha casa. Então, no que ela invadiu minha casa, quando foi em outubro, eu perguntei do ano passado, que eu estava precisando morar lá, o advogado disse, troca os cadeados, você não tem um documento, porque meu regime de casamento era separação total de bens. Eu disse, então tá bom. Mas quando eu fiz isso, ela foi na polícia e eu fiquei preso um dia. Eu fiquei uma noite na delegacia. Então, aí no outro dia, o que aconteceu? No outro dia, quando eu saí, glória a Deus, aleluia, eu pedi a Deus na audiência de custódia e Deus me tirou. E eu passei 4 meses, 15 dias sem poder chegar na minha casa, que é aqui. Então, nesses 4 meses e 15 dias, eu fui obrigado a ficar com a tornozeleira, sem ter feito nada de errado. Mas aí eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi que, eu posso dizer hoje, eu me converti naqueles 4 meses e meio. Porque é quando você vê a necessidade de Deus trabalhar na tua vida. Foi nesses 4 meses que eu comecei a ler a Bíblia como nunca. Foi nesses 4 meses que eu comecei a respeitar a palavra de Deus como nunca. Foi nesses 4 meses e meio que eu entendi que hoje, para você ter ideia, hoje eu não trabalho, não estou trabalhando. Mas Deus tem me sustentado todo mês. Ele cria situações, já botou dinheiro na conta. Não que isso aí seja um motivo de vanglória, não, muito pelo contrário. É só para testemunhar que Deus ele pode fazer todas as coisas, meu irmão. Ele pode fazer todas as coisas. Mas para isso a gente tem que abrir mão de tudo. Tudo é tudo. Por quê? Porque ele quer trabalhar na nossa vida, ele trabalha do jeito que ele quer. Então, esses 4 meses e meio que eu fiquei, eu preguei em igreja de tornozeleira. Porque Deus havia dito, vou eu te fazer conhecido pelo mundo. E foi me levando para as igrejas. E Ô, hoje, irmão, pode falar. a nossa irmã Sônia mandou uma pergunta aqui, eu gostaria de fazer para você. Ela falou assim, ó, dessas experiências que você teve no passado, deixou alguma consequência? E se deixou, quais foram as consequências dessas experiências? Certo. No caso da minha primeira experiência com a mãe das minhas filhas, né? Ficou um clima ruim, porque ela, até agora, ela não fala comigo. Embora hoje já tenha se convertido, a gente orando, e ela, graças a Deus, eu sei que Deus vai fazer no tempo certo, mas eu não tenho raiva, muito pelo contrário. Ela que tem todo o direito de ficar com raiva de mim. Então, por não ter uma amizade, então quando minhas filhas iam crescendo, era muito difícil, a gente só comunicava quando acontecia alguma coisa. Então, minhas filhas foram vítimas de algumas coisas, eu não tive o relacionamento que deveria ter tido de pai, né? Eu ajudava financeiramente, mas o presencial. Eu era muito omisso, porque eu não conhecia, eu usava o mundo. Então, qual foi a consequência? Minha filha, ambas tiveram casamentos frustrados, cada uma tem 2 filhos, outra vai ter a segunda, mas ambas, através das orações, depois de entender quem é Deus, pela misericórdia, ele levantou o marido para cada uma depois, e hoje, uma é diaconisa e outra é cristã. Então, e hoje eu tenho um relacionamento que eu deveria ter quando é criança, mas essa foi uma consequência que ficou. Então, no segundo relacionamento também, eu não tenho amizade com a minha segunda esposa, e a gente tem uma casa até hoje, que está para vender e não vendeu. Ou seja, consequência de tudo isso que você fez com a terceira esposa, a consequência foi usar essa tornozeleira indevidamente, fui extremamente prejudicado e graças a Deus agora está me restituindo, mas são consequências. E o pior que eu quero dizer a consequência maior, eu deixei a faculdade, eu só vim terminar bem 10 anos depois praticamente. O emprego do banco que eu tinha, eu poderia ter continuado em outro banco, mas quando você vive nessa vida de prostituição, você não estuda. Você só quer viver o momento. Então, essas são as consequências. E hoje, eu dou graças a Deus por não ter tido consequências piores. Porque Deus ainda teve misericórdia de mim. Porque já imaginou quantas noites você sai, fica pelo mundo, andava de madrugada, às vezes de carro, às vezes de ônibus, bicado. Tinha tomado cerveja, estava meio... E Deus livrando. Poderia ter sido assaltado, poderia ter sido morto. Nessas mulheres que eu tive muitas mulheres, eu acho que umas 200. Nunca peguei uma AIDS. Eu não usava camisinha, eu era inconsequente. Então, essas coisas que Deus fez, eu acredito que são maiores que qualquer consequência. Mas que ficaram foram essas que eu posso salientar agora, né? Tá certo.
Tem alguma pergunta aí para fazer, Sandro? Cara, eu tô com dificuldade até de ouvir aqui, eu tô escutando algumas coisas, né? Mas eu não sei se ele já chegou a falar. Ele acabou de falar que realmente não teve consequências, né? Assim, físicas, né? Só emocionais. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão nesse mesmo caminho, que seja qualquer tipo de vício, o que que você tem a falar para o pessoal? Não seria uma pergunta, seria um conselho para você falar para as pessoas. Certo. Como eu havia falado anteriormente, eu digo de novo, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, que ele possa ter ouvidos atentos. Eu sei que a força, realmente, às vezes a gente pensa que a pessoa faz por maldade, mas a pessoa realmente é escravo de Satanás quando você começa da legalidade. Então, para você se libertar do vício, você tem que, primeiramente, ouvir a palavra de Deus, perseverar, procurar ficar de joelho, dizer para ele que não tem força, porque ele dá força a você. Ele deu a mim. Agora, o que eu quero deixar aqui também é que não existe nada impossível para Deus. Então, por mais que sua história seja difícil, que você esteja até na sarjeta, sem condição financeira, eu também passei sem condição financeira. Eu só nunca pedi esmola porque Deus é misericordioso. Mas cheguei a ficar desempregado, cheguei ao fundo do poço, ficava em casa deprimido, mas sendo que o que acontece? À medida que você vai começando a ocupar sua mente com o que realmente vale, que é Deus, você vai começando a sair. Ele muda a sua história que você nem nota. Mas para isso você tem que perseverar, tem que começar a andar com ele. É isso que eu deixo. Tá Perfeito, certo. Ô, irmão, perfeito. a gente não vai estender muito o podcast, porque é aquilo que eu falei para vocês, que o povo hoje é muito dinâmico, o povo quer coisa rápida, você entendeu? O seu testemunho foi um testemunho muito edificante. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir e vão se identificar, tá bom? E eu queria deixar o recado que quem quiser ouvir novamente o testemunho do irmão vai estar no Instagram, né? Acabou a live, já vai estar lá o testemunho dele. Se você conhece alguém que, que faz as mesmas práticas ou que está passando por alguma coisa parecida, pega e manda para ele o endereço do Instagram, dá um jeito de mostrar para ele esse vídeo que vai ajudar bastante, tá bom? Tem mais alguma coisa para falar, Sandro? Que eu vou finalizar? Sim. Para o pessoal que está assistindo pelo YouTube também, dá um like, curtir, compartilha, né? Porque isso aumenta o engajamento aí, ajuda essa palavra edificante a chegar a mais pessoas. Porque muitas vezes pode ser que não seja para você, não serviu para você, mas para outra pessoa vai servir, com certeza. Então eu peço ao pessoal que dê essa ajuda aí para a gente estar alcançando mais vidas. Irmão, antes de terminar, eu gostaria que o irmão fizesse uma oração, né? E que o senhor colocasse nessa oração essas pessoas que estão passando por esse problema, tá bom? O senhor faz Amém. essa oração pra gente? Amém. Pai Santo e Eterno Deus, Senhor, aqui continuamos na tua presença, Senhor. Certo que tu vai agora, Senhor, visitar essas pessoas que passaram por problemas similares ao meu, Senhor, ou que estão presos a qualquer outro vício, seja da bebida, seja do cigarro, porque tu és Deus que liberta. Assim como tu usasse Moisés, Senhor, para libertar teu povo, eu sei que tu tem o nosso irmão Jesus Cristo, Pai, e que tu estás presente nas nossas vidas, Senhor. Liberta cada um, visita cada um, Senhor. Dá o espírito de perseverança, Senhor, na tua palavra. E que eles possam dar testemunho futuramente aqui também, Senhor. Abençoa a vida também desses rapazes que fazem trabalho excelente. Que o Senhor possa cada vez multiplicar, Senhor. Não só o pão deles, Senhor, mas essa obra missionária, Senhor, que atinge pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Que o Senhor possa estender, Senhor, suas mãos sobre a vida deles e possa protegê-los de qualquer intempérie do mal. É assim que pedimos e até agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Receba, amém. Irmão, foi muito bom a sua Muito participação, bom. tá? Aproveita o calor, hein? Que aqui em São Paulo tá frio, hein? Eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram também da live, né? Que ficaram aqui com a gente, que mandaram perguntas, tá? Amanhã a gente vai ter mais uma live, só que amanhã vai ser às 19 horas, né, Sandro? 19 horas. 19 Isso, horas. vai ser com uma moça, ela é cantora, né? Isso, Aline. Aline, Aline. isso. Quem quiser assistir amanhã às 19 horas, a gente vai estar novamente aí fazendo live, tá bom?
Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Amém. Deus abençoe. Amém.